Começou a concentração do Cruzeiro para o duelo desta noite com o América às 9h30. A venda de ingressos também prossegue. Torcedor tem aí as próximas horas para adquirir o bilhete. Claro que essa situação que a gente já trouxe do teste negativo para Covid, isso está inviabilizando a presença de muitos, porque aumenta em muito o custo. Os testes estão aí com uma procura muito alta aqui em Belo Horizonte, então o preço também subiu. Isso vai dificultando, tanto que o Cruzeiro até tentou fazer uma parceria com algum laboratório, mas infelizmente não foi possível. De qualquer forma, o torcedor está comprando, está apoiando o Cruzeiro. Hoje o clube já alcançou a marca de 32 mil sócios torcedores. São sócios 5 estrelas. O crescimento vai sendo constante na plataforma do sócio e a turma atendendo ao pedido do Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro. Sobre o duelo desta noite, o Cruzeiro tem uma baixa de última hora. O lateral direito, Rômulo, ele testou positivo para Covid-19. O Rômulo, segundo o comunicado da assessoria do Cruzeiro, ele recebeu as 2 doses da vacina, está com sintomas leves e já iniciou o protocolo de isolamento e mantém comunicação constante com os profissionais do Departamento Médico do Cruzeiro. Com isso, Gabriel Dias vai estrear como titular. Ele fez a estreia naquele jogo contra o RT, entrando no decorrer da partida, não jogou em São João del Rei com o Atlético e agora terá essa primeira chance entre os titulares. Vamos passar aqui os 22 relacionados pelo técnico Paulo Pessolano. Goleiros, Rafael Cabral e Denivis. Os zagueiros, Eduardo Brock, Maicon, Matheus Silva e Sidney. Os laterais, Gabriel Dias, Giovani Jesus, Matheus Bidu e Rafael Santos. A turma de meio campo, os volantes, Adriano, Felipe Machado, Lucas Ventura, Pedro Castro e William Oliveira. Os meias, Giovani, João Paulo e Marco Antônio. E os atacantes, Bruno José, Edu, Thiago e Vagninho. O Pessolano, até por se tratar de clássico, só vai confirmar o time uma hora antes da bola rolar no vestiário do Mineirão. Mas Rafael Cabral confirmado no gol. Gabriel Dias na lateral direita. Eu já falei isso aqui, acho que os que estão voltando de Covid, eles vão começar no banco. Maicon, Adriano e Pedro Castro. Com isso, a dupla de zaga pode ser mantida. Matheus Silva e Sidney. Brock correndo por fora. Na esquerda, será que vem a estreia do Bidu? Ou segue o Rafael Santos? O Rafael atuou como titular nos 2 primeiros jogos, então tem a questão do desgaste também. No meio campo, o Lucas Ventura, ele voltou a ser titular contra o Atlético, saiu no segundo tempo, claro, para não forçar também, então ou joga ele ou joga o William Oliveira. Felipe Machado, porque Adriano e Pedro Castro, como eu disse, a questão da Covid, devem ficar no banco. Então o Machado pode ser mantido, terceiro jogo como titular. João Paulo de volta. Aí fica a dúvida se o Giovani retorna na vaga do Bruno José. Vagninho é titular. Edu ou Thiago no comando de ataque. É o provável, Cruzeiro não vai fugir muito disso, com algumas dúvidas e pensando claro. Agora, Edu Panzi, mesmo com essa ideia do rodízio, trocando ali peças no meio campo, tendo volta de Vagninho, tendo João Paulo também, podendo ou não ter a estreia na lateral esquerda, já muda a lateral direita. Mesmo assim, dá para se formar um bom time para esse bom teste hoje com o América, hein, Pans? Boa tarde. Um abraço, Samuel. Dá sim. E não dá nem pra gente cobrar do Pessolano, do Marquinhos Santos também, exigir uma equipe, né, específica, porque é início de temporada. Às vezes o Pessolano, ele tem na cabeça uma equipe e não pode escalar por conta de desgaste físico, jogadores que ainda não estão prontos. Você acabou de trazer alguns nomes que eu considero que têm condição de serem titulares hoje, Maicon, Adriano, mas que estão vindo de Covid. A gente sabe como é que funciona.
Talvez não seja o que o Pesolano queira para hoje à noite, mas é o que ele tem para fazer. Mas ainda assim, é um bom time para esse clássico contra o América. É um ótimo teste para as duas equipes. E pelo que eu percebi nos jogos do Cruzeiro que eu assisti e do América que eu comentei, vai ser o primeiro jogo do Cruzeiro que eu comento. Tem uma notícia boa e uma ruim em relação ao Cruzeiro. A boa primeiro. O América teve muita dificuldade na transição defensiva contra o Democrata. E pelo que eu observei do Cruzeiro, o Cruzeiro pode tirar proveito disso. O ataque do Cruzeiro tem chegado muito rápido. O Cruzeiro tem sido um time muito agudo, precisa de poucos toques para chegar na área do adversário. E o América teve essa dificuldade contra um limitado Democrata. Agora a notícia é ruim. O Cruzeiro me mostrou e me passou uma dificuldade ainda para assimilar a ideia do Pesolano na saída de bola, iniciando desde o goleiro a construção. E o América me demonstrou desde o ano passado um time que faz muito bem essa pressão na saída do adversário. Pode ser um fator dificultador do Cruzeiro no jogo de logo mais, mas a gente só vai tirar essas dúvidas na hora que a bola rolar, né, Samuel? Pois é, e até em cima disso, Simões, que o Pan está falando, vai ser o maior teste para esse sistema de jogo do Pesolano, de começar desde o Rafael Cabral. E como ele disse na entrevista coletiva, e os jogadores também falaram, o erro vai aparecer. Claro que você trabalha para minimizar o erro, mas ele disse que nesse campeonato estadual ele quer os jogadores tentando para assimilar essa ideia o mais rápido possível. Então, o Cruzeiro não vai abrir mão desse estilo, mesmo encarando um grande adversário logo mais no Gigante da Pampulha. Simões. O Cruzeiro viveu uma situação em relação a essa situação de gramado, né, para essa saída de bola, que foi contra o RT no Independência, que tem um gramado praticamente perfeito, né? Contra o Atlético já foi outra situação e a gente viu alguns sustos provocados ali pelo Montinho Artilheiro. Hoje no Mineirão o gramado está um tapete, a gente viu ontem no jogo da seleção, muito perfeito. Quer dizer, na Série B o Cruzeiro vai viver gramados diferentes, tá? Vai ter um gramado perfeito quando for mandante e nem sempre quando for visitante. Por isso é importante usar o estadual até para poder treinar esta nova maneira de jogar que o treinador traz para o Cruzeiro. E o contra o América, que é de um nível técnico superior a praticamente todos que terá no estadual, tirando o clássico também contra o Atlético, é importante nesse aspecto, Samuel. Pois é, exatamente. Então vamos ver esse teste do time do técnico Paulo Pesolano daqui a pouco, Milton. A gente volta com mais da equipe celeste. Já tem jogo marcado na Copa do Brasil, ainda neste mês de fevereiro. Eu conto todos os detalhes. Na segunda menção, Pansieri falou sobre esse jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro contra o Sergipe lá na Arena Batistão, em Aracaju. Dia 23 de fevereiro, uma quarta-feira, 9h30 da noite. Uma novidade para este ano é que os jogos da Copa do Brasil, alguns terão transmissão de streaming pelo Amazon Prime Video. O torcedor vai ter que assinar mais um canal aí para acompanhar. E esse jogo do Cruzeiro é um jogo exclusivo nesta plataforma que custa R$ 9,90. Agora, o principal para o Cruzeiro é que as cotas da Copa do Brasil são importantes para o clube em tempos de receitas bem reduzidas. Na primeira fase, o Cruzeiro já recebe R$1.270.000. Se avançar, R$1,5 milhão. Então, a classificação diante do Sergipe vale R$1,5 milhão. Nos 2 últimos anos, o Cruzeiro acabou sendo eliminado na terceira fase apenas da Copa do Brasil. Detém aí o posto de maior campeão da competição, é o ex-campeão da Copa do Brasil. Sobre hoje à noite, a concentração começou pela manhã. Jogadores neste momento terminando o almoço na Toca da Raposa 2. À tarde tem o lanche, depois o jantar de jogo, a preleção do técnico Paulo Pesolano e 1 hora antes da bola rolar vai sair a escalação, devendo o Paulo Pesolano continuar com esta ideia do rodízio, preservando os jogadores ainda em meio que em ritmo de pré-temporada, então um ou outro com um desgaste um pouco maior,
Domingo a partida foi 11 da manhã, lá em São João del Rei. Então vamos aguardar se ele vai promover a estreia mesmo do Matheus Bidu. Na lateral esquerda, Maicon, Adriano e Pedro Castro devendo ficar como opção no banco de reservas, já que estão voltando da Covid-19. E o Cruzeiro segue no mercado. Uma informação da Itatiaia: Carlos Auski, praticamente descartado, deve ir mesmo para a Hungria. A gente antecipou aqui que ele tem uma proposta do futebol húngaro e, ao que tudo indica, o River vai conseguir vender não por aquele valor, por um valor menor. O Cruzeiro descartou desde o primeiro momento fazer investimento. Se fosse por empréstimo, contrataria o Carlos Auski. Mas, repito, a informação que a gente tem é que ele está bem próximo de acertar com a Hungria. Aí vamos ver o que o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, a comissão técnica do Pessolano, vai encontrar no mercado. Fernando Canezinho, meia, muito próximo de ser mais um reforço para a temporada. O zagueiro Oliveira, finalizando os detalhes, também para ser anunciado. O Cruzeiro vai se movimentando para encorpar este elenco do comandante uruguaio. E Alexandre Simões, acertando com esse jogador de beirada, o Vitor Leque deve voltar já na próxima semana, mas ainda segue sendo um setor carente. Você fecharia o elenco neste primeiro momento? Deixaria para fazer investimento pensando ou chegando mais perto de iniciar a Série B do Brasileiro, Simões? Ô Samuel, eu acredito que sim, até pela situação financeira do Cruzeiro. Tem a primeira fase do Campeonato Mineiro aí para poder testar o time, rodar o time, tirar as conclusões. É uma nova maneira de jogar, precisa de adaptação, mas acredito que o grupo já tem a cara, tá? Não só da maneira de jogar, como também da qualidade dos jogadores. São vários atletas ainda que eu acredito que serão titulares, caso do Maicon e Pedro Castro, por exemplo, que nem jogaram. Né? Teve a questão da Covid aí, pode ser que façam a estreia no clássico de hoje contra o América. Então acredito que o Cruzeiro precisa sim, precisa jogar, precisa de rodagem para ver para a Série B quais posições ainda precisam ser reforçadas, Samuel. Pois é isso aí. Sobre Maicon, Pedro Castro e Adriano, eles devem ser acionados, dependendo, claro, do que acontecer no clássico de logo mais contra o América. Daqui a pouco